Pastor Roberto Mota rasga o verbo. Presta bem atenção na mensagem que ele vai compartilhar neste momento. Só lembrando que o link da mensagem completa está na descrição. Que Deus te abençoe. Então, queridos, sabe, a gente não pode mais chamar o pecado pelo nome, mas é o primeiro passo, tá? E quando eu digo trate com seriedade o pecado, é o seu, não é o dos outros. Porque nós somos muito bons em tratarmos os pecados dos outros com seriedade. Quando eu estou afirmando aqui que o primeiro passo é tratar o pecado com seriedade, é o seu pecado. Eu trato com o meu, você trata com o seu. Ao longo da semana eu disse que o Senhor Deus está disposto a nos perdoar. Mas o primeiro passo é tratar o pecado com seriedade, é entender que você é mau, que você é pecador. Abra a Bíblia em Jeremias 17. Jeremias 17, o versículo 9. Já aparecendo no quadro, inclusive. Outro texto bastante conhecido. Enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas, e desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o pode conhecer? O nosso coração é perverso, é corrupto. Quem é que pode conhecer o nosso coração, irmão? Quem conhece 100% o nosso coração é Deus. E aqui um fato extraordinário. A única pessoa que conhece 100% o Roberto Mota é Deus. O Roberto Mota não conhece o Roberto Mota. Você já pensou ou disse a seguinte frase: eu nunca pensei que eu fosse capaz de tal coisa. Pode ser um gesto extraordinário de heroísmo, ou pode ser uma baita burrada. Olha, eu nunca pensei que eu fosse capaz de um ato tão heróico. Olha, eu nunca pensei que eu fosse capaz de cometer uma bobagem tão grande quanto essa. Notem, nós não conhecemos nem a nós mesmos. E aqui é um fato extraordinário. A única pessoa que me conhece 100% é Deus. E ainda assim me ama. Quando eu estiver no céu com o Senhor Jesus, quando eu tiver um tempinho ali, não é? A primeira coisa que eu quero perguntar para o Senhor Jesus é o seguinte: a troco do que o Senhor amou um porcaria como eu? A troco do que o Senhor morreu em meu lugar na cruz do Calvário? O fato é que o Senhor é a única pessoa que nos conhece e ainda assim nos ama. Ele conhece cada cantinho sujo da nossa vida, né, do nosso coração, e ainda assim nos ama. Então, eu preciso tratar o pecado com seriedade. E eu disse ao longo da semana que quando eu estiver profundamente arrependido pela minha situação pecaminosa e pelo ato pecaminoso, eu vou confessar eu profundamente arrependido, vou confessar o pecado. E eu disse para vocês ao longo da semana que há duas palavras em grego para arrependimento: metanoia e metamelomai. Metamelomai é simplesmente o arrependimento causado pelas circunstâncias ou pelas consequências. Metanoia é o verdadeiro arrependimento, que naturalmente produz mudança de vida. Quando eu digo que o arrependimento verdadeiro produz mudança de vida, eu não estou pregando perfeccionismo. Mas se eu estou realmente arrependido, eu reconheço a minha situação pecaminosa, eu confesso o pecado a Deus e Deus simplesmente perdoa. Spurgeon disse uma frase extraordinária, de várias frases famosas de Spurgeon. Em determinado sermão, Spurgeon disse: se eu saísse da terra em direção à lua, deixando para trás Satanás e todos os anjos maus, se eu saísse da terra e fosse para a lua, deixando para trás todos os seres humanos pecadores, sozinho na lua, eu teria que enfrentar o meu maior inimigo, o meu coração. Nós somos extremamente maus e pecadores. Então nós precisamos entender isso. Tratar o pecado com seriedade. Trate o seu pecado com seriedade, porque ele é muito sério para Deus. Esse é o primeiro passo. Segundo passo: aprenda a perdoar. Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 6, um texto bastante conhecido. Que é o segundo capítulo, né, do Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 6. O segundo passo é aprenda a perdoar. Mateus 6, eu vou ler aqui o versículo 12, depois o 14 e o 15. Aqui é a oração do Senhor.
comumente chamada de Pai Nosso, no versículo 12, o Senhor Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Toda a oração é maravilhosa, mas a frase mais importante da oração é essa. Como é que o senhor sabe, pastor? Eu sei pelo seguinte fato: quando o Senhor Jesus terminou de ensinar a oração, ele comentou uma frase da oração. O comentário está nos versículos 14 e 15. Toda oração é extraordinária, mas ao terminar a oração, o Senhor fez questão de enfatizar um ponto da oração. Ele enfatizou o versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vejam o que o Senhor Jesus disse, versículos 14 e 15: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Notem, queridos, aprender a perdoar é uma questão de vida ou morte eterna. Eu tenho ouvido por aí várias vezes: não, nós precisamos enfatizar o amor de Cristo. Mas é óbvio que ao pregarmos, nós precisamos enfatizar o amor de Cristo. Mas falando com amor, o Senhor Jesus disse: se vocês não perdoarem as pessoas, o meu Pai não perdoa vocês. Não, se um pastor simplesmente solta uma frase dessa do ar, do nada, as pessoas vão dizer: esse pastor é muito duro. Não, mas o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-me exatamente da mesma forma que eu tenho perdoado. Depois ele insistiu dizendo: se vocês perdoarem, Deus vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem, Deus não vai perdoar vocês. Um general chamado James Oglethorpe, general inglês, um dia conversando com John Wesley, o fundador do metodismo wesleyano, metodismo wesleyano, John Wesley disse o seguinte, batendo um papo com o general disse: Wesley, eu nunca perdoo. Eu nunca perdoo. Aí o Wesley olhou para o general e disse: então eu espero que você nunca peque. E emendou a frase, uma frase simples, mas extraordinária. Teologia profunda, mas simples. O general disse: eu nunca perdoo. O Wesley respondeu: então nunca peque. Porque aquele que não perdoa destrói a ponte sobre a qual ele mesmo terá que passar um dia se quiser chegar às mansões celestiais. Entenderam? Alguém pecou contra você, você não perdoa. Quando você deixa de perdoar, e depois, ao procurar a ponte do perdão, porque nós vamos pecar contra Deus e contra o próximo. Contra o próximo, talvez amanhã, a semana que vem, daqui a um mês. Contra Deus, a maioria de nós pecaremos hoje ainda. E você vai pedir perdão a Deus. Quando você procurar a ponte do perdão, ela vai estar o quê? Destruída. Por quê? Por você mesmo, pela sua falta de perdão. A alma que não perdoa não é perdoada por Deus. Agora é interessante, as pessoas dizem: perdoe e esqueça. E quanto mais você tenta esquecer, mais você se lembra. Notem, há algumas similaridades entre o perdão divino e o perdão humano. Por exemplo, tanto o perdão divino quanto o perdão humano são de natureza vicária. O que significa a palavra vicarius em latim? É substituto. Quando o católico chama o padre de vigário, é o termo latino, não é? Vicarius, ele está chamando o padre de substituto. De quem? Do Senhor Jesus. Essa é teologia católica. Nós não cremos nisso. Mas quando você perdoa alguém, é justamente essa mesma natureza. Quando o Senhor Jesus nos perdoa, veja, o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor morre em nosso lugar. Nós deveríamos ter morrido. Ele morre em nosso lugar, ele é nosso substituto. Da mesma forma, quando você e eu perdoamos alguém, olha, alguém pecou contra mim. A pessoa pede perdão, eu perdoo, a pessoa sai livre. E eu fico com o quê? Com a dívida, com prejuízo. Então, tanto o perdão divino quanto o perdão humano tem a mesma natureza nesse aspecto. Mas há algumas diferenças, é óbvio. O Senhor Deus diz que perdoa e esquece.
Não é que o Senhor Deus sofra algum tipo de amnésia santa. A mente do Senhor Deus é a mente infinita. Ele sabe todas as coisas. Mas por um processo que eu não sei explicar, Ele prometeu e cumpre. Ele perdoa e esquece. Mas nós não. Quanto mais tentamos esquecer, mais o quê? Lembramos. Eu tenho algumas cicatrizes no corpo. A maior delas está nesse joelho esquerdo aqui. Aliás, tenho várias cicatrizes nesse mesmo joelho aqui. A maior parte das cicatrizes que eu tenho pelo corpo, infelizmente, foram fruto de briga. A maior cicatriz que eu tenho é essa aqui no joelho esquerdo. Eu lembro da briga, eu lembro do acidente, eu lembro das pessoas me levando para o hospital, eu me lembro do rosto da enfermeira, do rosto do médico, eu lembro de tudo. Sempre que eu olho para a cicatriz, eu lembro do dia, né, de como foi a situação que eu vivi. Mas há uma diferença. Qual que é a diferença? Não dói mais. Não dói mais. Agora eu pergunto em nome do Senhor Jesus. Pare para pensar um pouquinho. Lembre-se da pessoa que pecou contra você. Pense na pessoa que pecou contra você. Ainda dói? Se ainda estiver doendo, você não perdoou. E se você não perdoa, eu posso afirmar em nome do Senhor Jesus que exatamente nesse momento você está completamente perdido. Se você morrer hoje, ou se Cristo voltar hoje, e você ainda se lembra do agressor e ainda sente dor, você pode ter certeza absoluta que você está completamente perdido. Só lembrando que o link da mensagem por completo está aqui na descrição. Que Deus te abençoe. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o teu like, comenta e também compartilha.